Pessoal, muitas vezes a gente fica procurando aí o pulo do gato, como se diz, né? Mas na moral, velho, na moral, vídeo aqui direto ao ponto, aqui, direto e reto. Se você focar nesses 4 erros aqui, ó, não cometer, na verdade, focar em não cometer esses 4 erros que eu vou te mostrar agora aqui, tenho certeza que a sua chance de viver de YouTube, de poder monetizar algum canal muito mais rápido e ter um negócio muito mais consistente é muito maior. E por que eu digo isso? Porque esses aqui são erros que eu cometi e tem mais, viu? Erros que até hoje eu ainda cometo. Sabe qual é a diferença? É que hoje eu já sei que eu cometo esses erros. Eu sei que eu posso daqui a pouco cometer esse erro de novo. E aí eu acabo adiando um pouco mais, às vezes, o sucesso de um canal. Estou corrigindo muito isso. Comecei um canal agora novo, tá? Quem sabe mais pra frente eu até mostro. Comecei um canal novo. E eu estou trabalhando exatamente em cima desses 4, tá vendo? Desses 4 pilares, vamos dizer assim. Esse daqui, ó, esse terceiro que eu vou te falar aqui, é um que eu tinha muita resistência em aplicar. Muita resistência. Então isso aqui é um dos piores erros. Porque você vai entender por quê, você vai entender. Então já vai se inscrevendo aqui, tá bom? Ativa aí o sininho para receber os próximos vídeos. Vídeos não, aulas como essa daqui, aulas bem didáticas. Então vamos lá. Qual que é o primeiro erro que eu cometi e muito? Não só em canais, mas também quando eu começava alguns blogs. E até hoje, de vez em quando, eu me pego fazendo isso. Saindo um pouco fora do que é para ser feito. Que é isso aqui, ó. Cara, você precisa focar em um nicho ou, de preferência, em um subnicho bem específico e bem definido. Antes de começar um canal, escolha um nicho, estude aquele nicho, dá uma vasculhada na internet, em blogs, no próprio YouTube, tá? Dá uma olhada sobre o que estão falando sobre aquilo, olha as tendências, pesquisa lá os planejadores de palavras-chave, então o ubersuggest.com, eu uso ele bastante, tem o próprio planejador de palavras-chave do Google, olha lá se isso aí tem um volume de busca bacana, porque é isso que vai... É por aí que você tem que começar, é o pilar, tá? O primeiro pilar, é o alicerce. Se você não sabe o que você vai fazer nos próximos dias, cara, qualquer coisa que você fizer na sua cabeça, tá tudo certo. E aí a gente vai errar. A gente tem que ter um caminho claro, saber para onde vai seguir. Então eu comecei um canal baseado exatamente nisso daqui. Porque quando você sabe o que você vai começar a fazer, você sabe se você vai ter potencial, tá, para poder criar conteúdo sobre aquele assunto por muito tempo. Então quando a gente não escolhe um nicho, um subnicho, a gente acaba fazendo algo que a gente está com vontade, por exemplo aqui, ó, tipo assim, ó, que tá na moda aí, né, tava pelo menos, vou criar um canal de oração, e aí você cria uma, duas, depois você não tem um planejamento estratégico lá na frente, você não sabe sobre que tipo de oração que você vai fazer, se é mais católico, se é mais evangélico, se é a oração dos anjos, enfim. E aí você começa a fazer um, daqui a pouco você muda para outro. Então isso daqui, ó, isso daqui vai te impedir, tá? Ó, uma das coisas básicas, cara, que eu errei muito e erro até hoje, cara, é não focar em um nicho. Eu já percebi, tanto em canais como em sites, quando você começa a falar de algo específico, seu canal cresce muito mais rápido e é simples. A gente tem que pensar no usuário lá do outro lado. O que esse usuário pensa? Ó, eu quero aprender sobre finanças, sobre imagina, finanças. Aí você vai falar somente sobre caderneta de poupança. Vamos dizer que tivesse assuntos ilimitados sobre caderneta de poupança. Cara, quando o cara for pensar sobre caderneta de poupança, ele já sabe que vai consultar o seu canal, porque o seu canal é específico. Tem alguns canais que fazem bastante sucesso aí, falando sobre INSS. Imagina que você vai falar só sobre INSS. Calendário de pagamento, benefícios do INSS. Cara, é até um nicho bacana para você fazer aí. Então, imagina só, quando alguém pensar, será que já saiu lá o pagamento, sei lá, de algum benefício? Eu vou olhar o canal lá do INSS, que é o seu canal. Então, cara, isso aqui eu errei muito mesmo, tá? E até hoje eu me pego ali, porque a gente quer fazer aquilo que a gente tem vontade, essa que é a verdade. Quando a gente faz só o que a gente tem vontade, geralmente a gente acaba não fazendo o que é preciso ser feito. A gente acaba não fazendo o alicerce do nosso negócio, que é ser autoridade em um nicho, tá? Esse outro aqui que eu vou te falar, tá? Talvez algumas pessoas até discordem, até queria que você deixasse um comentário aqui. Às vezes algumas pessoas discordam sobre isso que eu vou falar agora aqui, eu mesmo já discordei muito. Hoje em dia,
depois de tanto tempo na internet, eu acho que isso aqui é muito importante, tá? Muito importante mesmo, tá? E eu vou revelar para você o que é agora aqui, ó. Fazer algo que te inspire ou te dê prazer. Eu já comecei a fazer alguns canais, já criei muitos canais que eu abandonei, né? Todo mundo acho que já fez isso. Já criei alguns sites que acabei abandonando, porque eu vi que era uma oportunidade, né? Uma oportunidade de negócio, bastante gente estava fazendo, ou tinha um volume de busca, ou algo novo que aconteceu. Só que, cara, aquilo ali às vezes não te inspira. E aí quando você começa a acordar de manhã e fala assim, ó, eu preciso gravar um conteúdo sobre tal coisa, e aquele negócio não te dá prazer, cara, é assim, é difícil, porque você acaba não tendo vontade de pesquisar sobre o assunto, tá? É claro que assim, ó, por que eu falei que algumas pessoas podem discordar? No começo, às vezes você está começando agora na internet, às vezes você precisa fazer algo que você não queira fazer, que não te dá tanto prazer, que você quer aprender a fazer, né? Porque assim, ó, tem coisas que às vezes você não quer, você não sabe, mas você tem uma disposição legal para aprender. Às vezes você gosta de tecnologia, você não fala de celular, mas você começa a falar sobre aplicativos. Então você começa a aprender a falar também de celular, sei lá, enfim, né? Deu para entender. Você está no nicho, você consegue aprender coisas ali. Então às vezes você precisa aprender coisas que você não quer quando você está no começo. Mas depois que você vai pegando um certo jeito aqui na internet, é muito melhor você falar sobre algo ou que você domine um pouco, ou que te dê um tipo de inspiração, né? Por exemplo, quem gosta de orar, quem é evangélico, por exemplo, pô, você fazer um canal sobre oração, tem um colega aí que está fazendo um canal de oração, o cara faz todo dia, ele grava um vídeo porque ele gosta, ele acorda de manhã, vai fazer oração, e ele está ligando a câmera, só liga a câmera, ora e põe na internet. Então ele está fazendo algo que inspira ele, que vai ajudar realmente outras pessoas, tá? E que dá prazer para ele. Então você está juntando um nicho que é bem específico, você pode até se tornar uma autoridade, se de repente você estiver aparecendo, mesmo sem aparecer, seu canal vai ser uma autoridade, você não vai ser, mas seu canal vai ser uma autoridade, e é algo que você gosta, que te inspira e te dá prazer. Cara, você vai fazer isso com muito mais leveza, e você não vai ficar tão apavorado ou tão ansioso para aquele canal crescer rápido e te dar um resultado muito mais rápido. Você vai ter muito mais paciência. Cara, vai por mim. Quando você faz isso, você vai ter muito mais paciência com o seu próprio negócio, tá? Esse daqui, ó, isso daqui é algo assim que muito se fala na internet, não é nenhuma novidade, tá? Isso daqui não é nenhuma novidade, esse terceiro aqui. Muita gente já fala sobre isso, tem vários vídeos exclusivos sobre isso aqui na internet, como fazer tudo isso aqui. Eu sempre tive um pouco de pé atrás, e algumas pessoas têm um pé atrás disso, e eu vou falar agora pra você o que é e já vou te explicar. Cara, é modelar ou se inspirar naquilo que já dá certo. Eu olhava esse negócio de modelagem como uma forma de cópia, né? E aí eu falava, pô, vou ficar... Sabe quando às vezes eu entrava no YouTube, eu via 5, 6, 7, 8, 10 canais falando sobre aquele mesmo assunto, eu tinha um pouco de tendência a repelir aquilo, né? E eu achava que era uma pura e simples cópia. Mas não é isso, tá? Eu estava vendo uma entrevista um dia antes dessa gravação que eu estou fazendo aqui, estava dirigindo e escutando o Pânico, e estava o Vilela, né, lá do Inteligência Ilimitada, lá do podcast, um dos maiores. E ele falou que ele faz muito isso. Ele vai criar agora no canal dele novos quadros. E aí o Emílio lá do Pânico perguntou para ele, mas você vai copiar? Ele falou, cara, não é copiar. Só que não existe mais nada novo no mundo, praticamente. Então, eu estou olhando coisas que estão acontecendo e vou fazer de uma forma totalmente diferente. Tanto é que o podcast dele, o Inteligência Ilimitada, é diferente. É um canal diferente, é um podcast diferente, por exemplo, do Podpah, por exemplo, do Flow, que esses são os maiores, né? Então é um podcast diferente. Então ele fez isso lá no começo, mas essa parte de modelagem vale muito a pena, cara, a gente investir sim, porque tem muita coisa que às vezes já está dando certo, a gente já tem uma tendência legal, você pode olhar aquilo ali e falar da sua forma, tá? Colocar o seu tempero ali, né, que a gente fala, ou ensinar para as pessoas talvez de uma outra visão que você tenha daquele negócio que já está dando certo, né? Quando apareceu inteligência artificial, muita gente começou a falar sobre criar canais com o ChatGPT e tal, né? O roteiro. Daqui a pouco apareceram outras pessoas mostrando como criar prompts mais assertivos, outras pessoas como utilizar o ChatGPT para criar as imagens para o seu canal. Você vê que começa a ficar sub-nichos, mas são tudo coisas que estavam em alta. Então você pode pegar aquilo que já está dando certo, assuntos ou títulos ou thumbnails, alguma coisa assim, e começar a falar sobre aquilo, porque você sabe que a tendência é que aquilo ali, que seu canal dê muito certo, tá? Essa quarta aqui e última que eu vou te falar, eu também já tive bastante resistência com isso, tá? Hoje em dia tenho muito menos,
porque sem isso daqui, cara, a gente não vai sobreviver. Essa que é a verdade. Então eu já tive bastante resistência disso daqui. Hoje em dia eu não tenho mais receio de falar sobre isso, tá? Que é aprender técnicas de vendas para não ficar dependendo apenas de AdSense. Então às vezes você só comentar que aqui na descrição tem alguns links, né? E tem mesmo, tá? Alguns links aqui de treinamentos de pessoas que eu conheço pessoalmente, alguns, acho que todos que tem aqui abaixo eu conheço pessoalmente, tenho uma certa amizade e que podem te ajudar a crescer através do YouTube, tá? Através da internet, através de blogs, através das plataformas aqui de vídeo. Então, às vezes eu tinha um pouco de receio no começo de falar, de oferecer um treinamento, de fazer um pitch de vendas, de fazer um review de produtos aqui no canal. Eu não gostava de fazer review de produtos aqui no canal. Então, isso aí acabou me atrasando muito, tá? Eu perdi muito tempo aí. Eu vejo que pessoas que começaram depois que eu decolaram muito mais rápido porque criaram bons produtos ou se afiliaram a bons produtos e faziam sim essa chamada para ação, né? Oferecendo um produto que eu tinha muita resistência de fazer isso, tá? Então, assim, se eu fosse focar no que é mais importante aqui, cara, desses 4 aqui, seria escolher um nicho bem específico, tá? E dar uma olhada no que já está dando certo nesse nicho aqui. Então, você escolher um nicho, vai lá na internet e vasculha, assiste 2, 3, 10, 20 vídeos sobre esse nicho e você vai ver que às vezes tem mais de uma pessoa fazendo vídeos não só parecidos, mas naquela mesma linha e todos eles estão tendo resultado. Tá? Então isso aí vale muito a pena. E é claro, não fica dependendo somente de AdSense. Eu tenho canais aqui, por exemplo, canais de notícia. Eu tenho até hoje canal monetizado de notícia, mas eu fico um dia ou 2 sem postar. Cara, o AdSense vai muito lá embaixo. Muito lá embaixo. E nesse nicho de notícia, seja de futebol, de política, entretenimento, de famosos, é um nicho muito difícil de você encontrar bons produtos para vender. Então, quando a gente depende só de AdSense, a gente acaba virando meio que refém de ficar postando muitos vídeos, de ficar toda hora na rede social, vendo o que está acontecendo, para você pegar um hype, postar e torcer para que seu vídeo viralize. Porque muitas vezes você faz um vídeo muito parecido com o que outra pessoa fez em outro canal de notícia e o vídeo dele está viralizando e o seu às vezes não chega a viralizar tanto. Tá bom? Então foca nessas 4 aqui, somente isso. A gente fica querendo procurar fórmulas mágicas, né? Mas somente isso aqui, se você focar, certeza absoluta, principalmente se você está começando agora do zero, você tem muito mais oportunidade, muito mais chance do seu canal crescer, você monetizar e, é claro, viver de YouTube, como muitos aqui, igual eu, estou desde 2016 aqui na plataforma, desde 2018 que eu abandonei outras coisas que eu faço para poder me dedicar um pouco mais aqui. Você vê que às vezes até aqui nesse canal mesmo aqui, eu acabo ficando sem tempo para poder postar vídeos, né, vídeos mais didáticos como esse daqui, porque a gente está sempre fazendo testes, sempre testando várias coisas, sempre tentando aprender várias coisas novas para trazer para vocês aqui. E eu queria saber se você já caiu em algum desses 4 erros aqui, ó, tá? Deixa um comentário aqui abaixo, se inscreve aqui no canal e, é claro, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.